Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como nossa vida não é feita só de tristezas, né? A gente tem nosso período de alegrias, graças a Deus por isso. Eu vim conversar com vocês um pouquinho, né? Contar um pouco do meu testemunho, do que tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que tá acontecendo até aqui, tudo que Deus permitiu que acontecesse. Eu vim dividir um pouquinho aqui com vocês. Como vocês sabem, né? Eu tô contando pra vocês sobre todo esse período que eu tô passando, a respeito de ter que fazer uma esterectomia. Nossa, calor aqui no Rio de Janeiro, muito calor. E tudo que tem acontecido. Tem dias que tá ruim o negócio, eu venho contar pra vocês também, tudo bem, sem problemas. Tem dia que eu tô melhor, graças a Deus, mas hoje eu vim contar pra vocês tudo que tem acontecido, tudo que Deus tem feito na minha vida. Justamente para quê? Para que você que está assistindo aí não perca a esperança. Você que está assistindo aí entenda que tem um Deus que olha por nós. Tem um Deus que ele sabe tudo, ele sabe o momento certo das coisas e ele vai intervir a hora que você colocar seu joelhinho no chão, orar e clamar a ele. Bom, gente, não vou contar desde o início, porque vocês sabem como eu descobri que tava com mioma muito grande, sobre hemorragia, sobre tudo eu tenho falado aqui no canal, então eu acho que não tem necessidade de falar dessa parte. Eu vou parar da parte do meu exame, tá? Das minhas consultas na clínica da família. Bom, não tava dando muito certo, eu consegui consulta, tipo, por uns 2 meses, se eu não me engano, 2 ou 3 meses após todo o meu sangramento, tudo que tava acontecendo, eu parando em clínica pra ver se fazia transfusão de sangue, sangramentos e mais sangramentos, de eu vir toda suja de sangue na rua, enfim, tudo isso acontecendo, né? E eu não sabia o que fazer, sabe? Não, sabe? Quando você não tem saída, você não vê solução de lado nenhum e você começa a se questionar o que você está fazendo de errado, o que Deus quer mostrar para você, o que você tem a aprender com isso, enfim. Foi quando eu conversando com uma amiga minha, Lília, falar o nome, que ela não se importa que fale o nome. Conversando com ela, falei, Lili, acontecendo isso e isso. Ela sempre pergunta pra mim, tá tudo bem e tal, a gente quase não se vê, mas é aquela amiga que quando se vê, fica 500 horas conversando e falando. Então, ela me mandou um zap, falou, tá tudo bem? Aí eu falei com ela, não, tá legal, vai acontecendo isso, isso e isso, sangramento e tal. Eu tenho pessoas, né, financeiramente falando, né, pessoas na minha vida que poderiam pagar minha cirurgia, pessoas que poderiam resolver o problema e não querem resolver, não podem resolver, por simplesmente não querer ajudar. E eu conversando com ela e tal, e ela foi e falou comigo, olha, eu falei, olha, minha consulta foi marcada lá pra frente, eu vou ter uma consulta ainda, daqui a 2, 3 meses, e eu não posso esperar, eu vou morrer. A situação que eu tô não é uma situação legal. E ela falou comigo assim, amiga, eu não vou prometer, mas eu posso tentar ver se eu consigo pelo menos uma consulta pra você, pelo menos um caminho. Você aceita? Eu falei, claro que eu aceito. Na situação que eu tava, gente, eu falei, claro que eu aceito. E ela conversou com uma pessoa que me ajudou e eu consegui na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, me explicou como é que funcionava, né? Porque o nosso o problema de nós, meros mortais, é que a gente não sabe como é que funcionam as coisas, né? A gente não sabe aonde ir, né? E a gente precisa de pessoas que mostrem pra gente o caminho. Então eu fui na Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, fui muito bem atendida pela Elvira. E, na verdade, eu fui atendida pela secretária da Elvira. A secretária da Elvira, na hora, marcou uma consulta pra mim. Lá no polo de Nova Iguaçu. Policlínica de Nova Iguaçu. Tudo bem. Consegui sair de lá com uma consulta marcada, tipo assim, eu fui numa quarta-feira e consegui a consulta pra segunda-feira. Foi assim que aconteceu. E na segunda-feira tá eu lá pra fazer a consulta. Se eu não me engano foi isso, tá? Eu tô dizendo assim uma base pra vocês poderem entender como é que funcionou. Cheguei lá, gente, Policlínica de Nova Iguaçu, uma fila gigantesca, gigantesca, gigantesca.
E vamos lá, né? Cheguei super cedo, fiquei esperando, só que nesse dia eu tava com um sangramento que tava incontrolável. Eu fui naquele banheiro da policlínica 500 vezes, até conseguir minha consulta. Gente, vocês que são cristãos, mesmo não sendo cristãos, vocês entendem que na nossa vida tem muita coisa que acontece impedimentos. E se você não for persistente, você não consegue. Se você desistir no primeiro tropeção, você não recebe o que Deus tem pra você. Fui pra lá, pra policlínica. Cheguei lá, fiquei numa sala, né, esperando e tal, filas e filas, e gente, muita gente, muita gente. Eu naquela esperança, ai meu Deus, vou sair daqui com a minha cirurgia marcada. Quando eu cheguei na sala, entreguei meus exames pro doutor, o doutor olhou pra mim e falou, eu não atendo esse tipo de problema. Aí eu falei, mas como assim? Me encaminharam pra cá, eu vim da Secretaria de Saúde. Ele falou, não, te marcaram errado, eu não sou médico disso e nem na policlínica tem médico pra isso. Você vai ter que ir lá em cima, no quarto ou terceiro andar, se eu não me engano, você vai lá conversar pra ver se eles te encaminham pra outro lugar. E nisso, a gente que tá com problema de sangramento, tipo assim, não tem o que fazer, você entra em desespero. Cheguei lá em cima, na secretaria, a menina falou assim pra mim, olha, não posso fazer nada por você. Simplesmente assim, ela falou, você veio aqui e tal, você vai ter que ir lá na secretaria de novo pra te marcarem pra outro lugar. E vocês imaginam, eu já com meses com esse problema, meses correndo atrás, aqui pelo Rio de Janeiro não estava conseguindo nada, né, apenas paliativos, uns remédios que eu não podia usar, que é o Transamin, que me dá enjoo, eu passo super mal, não posso ficar em casa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu já voltei a trabalhar, né, eu só fiquei um mês em casa, e dependendo deles, né, pra poder fazer alguma coisa. Gente, eu entrei em desespero. Sabe o que é você entrar em desespero? Eu comecei a chorar incontroladamente. E o Rodrigo tava no carro me esperando, né? E a secretária lá simplesmente não teve pena nenhuma de mim. Me deixou lá chorando e foi fazer os trabalhos dela. Por um lado, eu até entendo que o mundo tá assim, mas, cara, eu fiquei desolada aquele dia. Ela me deixou lá e eu fiquei lá chorando. E chegou um senhor e veio falar comigo, o que você tem? E eu nem conseguia olhar pra ele, eu tava assim, soluçando e tal. Ele, tem alguém contigo? Tá acontecendo alguma coisa e tal? Aí eu expliquei pra ele o que tava acontecendo, falei do meu sangramento, falei que tinham me marcado errado e eu não tinha mais como esperar. Minha situação estava grave, eu expliquei pra ele, mostrei meus exames pra ele, não sabia quem era, gente, de coração que eu tô falando isso pra vocês. Eu não sabia quem era. Peguei e me preparei pra ir embora. Quando ele me preparei pra ir embora, ele fez o sinal assim pra mim, pra eu esperar um pouco. E ele entrou pra sala lá, eu falei, cara, ele vai querer falar com essa mulher, ele deve ser algum, né, alguma pessoa aí que ajuda e tal, e ele não vai conseguir nada porque a sala me tratou assim, tu imagina como vai tratar ele, né? Eu pensando dessa forma. E nisso começou a descer sangue, mas muito sangue, muito sangue. O que eu fiz? Eu liguei pro Rodrigo, pedi pro Rodrigo deixar o carro lá fora, vim, subir e esperar o moço falar o que tinha que falar, porque eu precisava ir no banheiro. Então, deixei tudo com o Rodrigo e fui no banheiro me trocar, né? Porque não descia assim, pouquinho, né? São placas de sangue que descem. Então, se você não trocar na hora, você se suja toda. Beleza, quando eu me troquei, que eu voltei, o Rodrigo estava dentro da sala. E eu fiquei sentada lá e ele foi e me chamou. Eu vi aquele senhor sentado na sala, ele me chamou. E ele estava no telefone, pediu pra eu esperar. E a gente ficou esperando, aí o Rodrigo e tal. Aí ele, pra mim, você tá melhor? Tá calma? Aí eu falei, tô mais calma assim e tal. Ele, então tá bom. Você acredita em milagres? Você acredita em que tudo acontece na hora certa? E eu falei, sim, eu acredito. Ele, então tudo acontece na hora certa. Conversando assim comigo. Eu chego a me emociono, gente, porque realmente foi um dia assim que Deus preparou realmente pra mim. E ele falou comigo, você acredita que Deus coloca pessoas no caminho
e tal. Foi dessa forma que ele falou comigo, o Rodrigo é testemunha. E ele pegou, fez uma carta pra mim, né? Escreveu uma carta pra uma pessoa chamada Érica e falou: você vai no outro hospital lá de Nova Iguaçu, Vasco, se eu não me engano. Você vai lá no Vasco, você vai procurar a Érica e meu nome. E você vai contar todo o seu problema e tal. Ele fez uma carta pra essa Érica. Eu guardei a carta. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Gente, isso aqui é pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Porque às vezes as pessoas contam histórias na internet e não confirmam. Isso aqui é pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tá aqui, ó. A carta que ele escreveu. Tá aqui a data, ó. 1º de 8 de 2023. Então ele escreveu pedindo pra Érica, né, que é a secretária da doutora Andréia, na verdade, pra poder me atender, me dar uma consulta pra saber o que estava acontecendo comigo. E eu agradeci muito, o nome dele é Dr. Silvio, eu agradeci muito, muito, muito ao Dr. Silvio. E ele escreveu até o horário que eu tava lá, ele escreveu o dia da consulta, escreveu tudo. E ele pediu pra eu ir lá na Érica. Agradeci muito a ele, muito. E fomos no Vasco. Chegou lá no Vasco, né, nessa clínica lá em Nova Iguaçu. Eu não conseguia sair do carro, então o Rodrigo precisou resolver tudo pra mim. O Rodrigo foi lá, contou minha história, contou tudo pra mim, tudo que tava acontecendo comigo, levou meus exames. E essa doutora Andréia não estava, tava a doutora Andressa. E a doutora Andressa viu meu histórico e tal, e me mandou pro Hospital da Posse, pediu pra doutora Ananda me atender. Pediu pra eu ir direto pro Hospital da Posse, pra doutora Ananda me atender. Fui pro Hospital da Posse, cheguei lá, com a indicação, né, pra poder ser atendida. A doutora Ananda já estava fora do expediente dela, mesmo assim ela me atendeu, me examinou. Ela viu meu exame, ela ficou horrorizada, ela falou: ninguém fez nada por você? Eu falei: não, ninguém fez nada. E ela falou: tá tudo bem. Me passou tudo, ela falou assim, ó, vai em casa, talvez amanhã você já fique internada e tal. Isso foi em agosto. Você vai lá, faz suas coisas, come tudo que você tem vontade, porque talvez você fique internada aqui, seu exame ainda não saiu, mas amanhã de manhã sai o resultado do teu exame. Eu fui dormir nos meus sogros, na casa do meu sogro, que ele mora bem pertinho lá do Hospital da Posse. E no outro dia eu tava lá cedo, pra poder fazer essa consulta, né, com a doutora Nanda. Ela viu que os meus exames tinham melhorado um pouco, então ela falou: olha, como teus exames estão um pouquinho melhores, eu não vou te internar hoje, mas eu já vou te dar todos os papéis pra tua cirurgia. Gente, vocês pensam numa situação, por ela já tinha me operado aquela semana. Ela me deu tudo, até risco cirúrgico ela me deu. E isso é pra tanto eu quanto você não perder a fé no ser humano. Tem pessoas boas e pessoas ruins na nossa vida. Tem pessoas que vão entrar na sua vida pra te atrapalhar. Eu já tive muitas pessoas que atrapalharam a minha vida, mas muitas pessoas boas também. Então a gente não pode perder a fé no ser humano, a gente não pode perder a fé nas pessoas. E a gente não pode deixar de acreditar que Deus existe, que Deus, ele é fiel, independente se a gente é infiel, independente da gente pecar, da gente errar, Deus, ele é fiel, ele cumpre. E eu fui agendar meus exames. Quando eu cheguei para agendar meus exames, mais um impedimento. Teve uma pessoa, era para ter feito os exames na hora, já era para ter feito tudo. Teve uma pessoa que estava lá na sala da controladoria, uma coisa assim. E ela é super grossa, muito... Quem conhece o Hospital da Posse vai saber quem é a pessoa, que ela é insuportável. E eu cheguei lá pra agendar e ela falou assim, isso aqui vai ficar aqui e você vem buscar depois. Eu falei, não, mas a doutora Ananda pediu pra fazer isso agora. Ela saiu da sala dela, foi lá na doutora Ananda reclamar com a doutora Ananda que não era assim o procedimento, que tinha que ser feito depois.
E ela agendou meus exames muito, mas muito mais pra frente. Ela agendou meus exames pra setembro, pra outubro. Foi isso que ela fez. Ela agendou meus exames tudo pra frente. O que eu poderia ter resolvido lá atrás, ela jogou pra frente. Mas a gente tem que entender também como é o agir de Deus, tá? Como Deus opera na nossa vida. E a gente não pode reclamar, questionar. Rodrigo queria já arrumar confusão no hospital e tal, porque ela tava passando por cima de uma ordem de uma médica. E eu falei, Rodrigo, deixa que eu resolvo. Porque a gente que é crente, né? A gente que é cristão, a gente entende também quando tem alguns impedimentos, algumas coisas para poder impedir a nossa bênção de chegar. E muitas coisas também que acontecem para atrapalhar o nosso caminho. E muitas coisas também que Deus permite, porque não tá no nosso tempo. Talvez não tivesse no tempo de eu operar aquele momento. Sabe lá Deus o que poderia acontecer. Então eu conversei com a menina, ela com uma péssima educação e eu tranquila, tentando fazer de tudo pra eu poder conseguir passar por aquele período ali, porque quem me conhece sabe que eu não sou tão tranquila assim. A gente pede a graça a Deus todos os dias pra gente poder passar por esses dias de tribulação. Então eu fui, conversei com ela e beleza, consegui agendar meus exames, tive que voltar ainda no outro dia pra poder buscar os meus exames. Mesmo assim, tomei mais um esporro dela, né, que não era o horário de eu buscar os exames, enfim, falei com uma calma nela, com delicadeza e consegui. A Nanda passou pra mim o Noripurum pra eu poder conseguir me cuidar nesse período, né, que eu não ia operar. Enfim, consegui chegar no dia dos exames e no dia do risco cirúrgico. Também foi uma luta, tá? Foram 3 dias eu indo no hospital direto lá pra eu poder conseguir a aprovação. Após o risco cirúrgico, eu ainda consegui a aprovação. Consegui, a doutora Andressa me atendeu. E ela que vai fazer a minha cirurgia, né? Ela me atendeu super bem, marcou minha cirurgia, graças a Deus, consegui tudo. Então, a minha cirurgia foi agendada pro dia 28, eu interno dia 27, eu opero dia 28. Gente, para eu chegar até aqui nesse processo cirúrgico, foram dias, meses de luta. Só que tem pessoas que passam por anos de luta. Só que a gente tem que acontecer uma coisa com a gente, que é não perder a fé. Você não pode perder a fé num Deus que você serve. Você não pode desistir no primeiro problema, no primeiro tropeço. Vocês não têm noção do que eu passei até eu conseguir a cirurgia. Vocês não têm noção de tudo que eu passei. Mas hoje em dia, eu ajo de uma forma diferente que eu agiria há 10 anos atrás. Sabe? A gente entende a fúria das pessoas que quebram o hospital todo por não conseguir atendimento. Mas se você tiver uma atitude dessa, infelizmente você não consegue nada. Então, o que eu digo pra vocês que ainda estão nesse processo, ainda estão tentando a cirurgia, paciência, perseverança e sabedoria, tá? Paciência, perseverança e sabedoria, tá? Essas 3 palavras que eu tô passando pra vocês, vocês precisam utilizar. Vocês vão ter que ter paciência. Ah, mas é nosso direito e tal. Eu sei que é nosso direito, mas se você não tiver paciência, você não consegue nada, infelizmente. Perseverança, tá? Se você orou, se você entregou na mão de Deus, você sabe que Deus vai resolver. Então você precisa entender que você tem um Deus que resolve tudo. E você precisa perseverar. Não é o primeiro tropeço que você vai desistir. Não é assim que funcionam as coisas. E sabedoria. Você precisa ter sabedoria para você poder entender o que está acontecendo. Entender que não é só questão humana, é questão espiritual envolvida. Então você precisa entender os propósitos de Deus. Você precisa saber de onde você veio, para onde você vai. Você precisa entender que você é do fogo, que você não é qualquer pessoa. Então você precisa entender essas 3 coisas para você conseguir seus objetivos. E não é só, tô falando da questão de cirurgia de mioma, não. Tô falando da questão toda da sua vida. A gente precisa perseverar. A gente precisa ter propósito. Eu sou uma pessoa que já errei muito na minha vida. Já tomei decisões muito erradas, já fiz escolha errada. Tanto de pessoas que estivessem ao meu lado, de coisas.
E hoje em dia, além de você ter arrependimento, você precisa ter inteligência emocional, para que essas coisas do passado que você fez não venham interferir no hoje. Porque muitas coisas acontecem de errado na sua vida e você já pensa, ai, Deus tá me punindo. Ah, isso aí é porque eu pequei lá atrás. Esquece isso, gente. Esquece isso. A vida tá aí. Na Bíblia tá escrito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você precisa ser animado. Não tô dizendo de animado, de você tá rindo, tá feliz. Não, tem dia que a gente tá pra baixo mesmo. Eu sou testemunha disso. Tem dia que a gente tá pra baixo e a gente não tá bem. Só que, se você tiver perseverança num Deus que você crê, que você sabe que Ele existe, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Do contrário, você não consegue. Eu tô deixando aqui pra vocês esse resumo pra vocês entenderem que Deus coloca pessoas na sua vida. Deus te coloca em lugares que você jamais imagina. Eu vivo em meio de pessoas que, no estalar de dedos poderia pagar minha cirurgia, tá? Poderia resolver meu problema financeiro, mas Deus me mostrou que não é assim que funciona no reino. Sabe como é que funciona no reino? No reino funciona com Deus mostrando que Deus te coloca em lugares, Deus abre portas, e Ele não precisa de ninguém para fazer isso. Ele mesmo vai lá e abre. Ele mesmo te coloca nos lugares. Ele mesmo vai lá e abre as portas para você. Você não precisa de ninguém quando você tem Deus. A gente conta com as pessoas, tá? Deus coloca pessoas, a gente precisa de pessoas, porque se a gente não precisasse de pessoas, Deus te colocava sozinho no mundo. Mas tem horas que você tem que entender que não é o dinheiro que vai resolver teu problema. Não é o dinheiro. Não são pessoas com influência que vai resolver seu problema. É Deus que vai resolver, é Deus que vai te colocar no lugar. É Deus que entra na sua vida e, resolve aquele turbilhão que tá acontecendo. Deus, Ele te capacita, Ele te molda para você alcançar coisas inacreditáveis. Quem passou pelo processo que eu passei, quem está junto comigo, viu a mão de Deus funcionando. O Rodrigo mesmo fala, ele, olha, Deus purinho. No teu caso, foi Deus purinho. Não teve outra explicação. Porque pessoas com influência me viram passando por isso. Pessoas, inclusive que eu trabalho, poderiam resolver meu problema. Mas Deus quis mostrar pra mim que eu não preciso disso. Que o que eu preciso é dele. Simplesmente isso. E Deus resolveu meu problema. Graças a Deus eu tô com cirurgia marcada, passei pelo meu processo e em breve vocês vão me ver aí operada pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque Ele é digno, não eu. Eu não sou nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. E eu só tô dando o meu testemunho aqui, né? Quando vocês verem esse vídeo, eu já vou estar operada, tá? Porque esses vídeos todos que eu fiz estão todos programados, que é ao longo de muito tempo que eu tô gravando esses vídeos. Mas tá aí. Deus, Ele mostra, Deus, Ele honra e Ele mostra pra você que é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, tá? É isso que eu quero falar pra vocês. Se apeguem em Deus. Creiam no Deus que você serve, creia no Senhor, aprenda a descansar em Deus, aprenda a entregar tudo nas mãos do Senhor, que o mais Ele fará. Um super beijo, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma eu esteja ajudando vocês, postando esses vídeos aqui no mês de dezembro, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!